E aí, pessoal? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Arts Podcast Ouvir é Aprender. Isso aí. Hoje a gente vai desvendar a história de um cara que, revolucionou a química, sacou? Antoine Lavoisier. Já ouviu falar? O famoso pai da química moderna. Mas é aquele da frase, na natureza nada se cria, nada se perde. Exatamente, tudo se transforma. Mas ele foi muito além dessa frase icônica, viu? A gente vai mergulhar na vida e obra desse cara que, olha, era um gênio. E a história dele é cheia de reviravoltas, hein? Começa com ele, nascido em berço de ouro em Paris, em 1743. Herdou fortuna com 5 anos de idade, já pensou? Já viu, né? Herdeiro e cientista. Mas ele não era só playboy, não. Estudou no College dos Quatro Nations. Que era a USP da época, né? Uma das instituições mais renomadas, com certeza. E se interessou por tudo. Química, botânica, astronomia, matemática. E ainda se formou em Direito, seguindo a tradição da família. Mas a paixão dele era a ciência. Exerceu a advocacia um tempinho, mas logo percebeu que seu lugar era no laboratório. Ufa. Ainda bem, né? Imagina a química sem as descobertas do Lavoisier. Isso é bem diferente, com certeza. Ele não só deu uma chacoalhada na química, ele praticamente reinventou a área. Antes dele, a química era uma ciência mais descritiva. Os caras ficavam só observando, né? A cor, o cheiro, a textura. Era tudo muito subjetivo. Faltavam medidas, precisão. Aí o Lavoisier chegou e trouxe a quantificação para a química. Ele começou a medir tudo. A pesar os reagentes, controlar as condições dos experimentos. E essa mudança foi crucial. Ele percebeu, por exemplo, que num sistema fechado, a massa total dos reagentes é sempre igual à massa total dos produtos. Mesmo que as substâncias se transformem durante a reação. Exatamente. E essa observação, que parece simples, levou à formulação da famosa lei de Lavoisier, o princípio da conservação da matéria. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Pura genialidade. Sem dúvida. E por falar em transformar, lembra daquela ideia de que a água era um elemento básico? Ah, a famosa teoria dos 4 elementos. Terra, água, ar e fogo. Pois é, dominou o pensamento por séculos. Mas aí veio Lavoisier, com seus experimentos e medidas precisas. E provou que a água não era um elemento, mas sim um composto. Uma combinação de hidrogênio e oxigênio. Imagina o bafafá que isso causou na época. Deve ter sido uma revolução. Mudou tudo o que as pessoas pensavam sobre a natureza da água. E não parou por aí, ele também fez descobertas incríveis sobre o oxigênio. Mas aí tem um detalhe, né? Muita gente pensa que ele descobriu o oxigênio. Mas não foi bem assim. Outros cientistas já tinham isolado o gás oxigênio antes dele. Eles meio que tropeçaram no oxigênio sem saber o que era direito. Isso. E aí o Lavoisier entra em cena conectando os pontos, juntando as peças do quebra-cabeça. E revelou para o mundo o papel do oxigênio na combustão, através de experimentos super detalhados. Ele mostrou que a combustão é, na verdade, uma reação química entre uma substância e o oxigênio. E ainda deu o nome de oxigênio ao elemento. Oxigênio vindo do grego significa gerador de ácido. Ele achava que todo ácido tinha oxigênio. Ah, tá. Mas ele errou nessa, né? Nem todo ácido tem oxigênio. Acontece até com gênios. Mas, no geral, ele estava no caminho certo. E fez outras descobertas importantes sobre o nitrogênio, por exemplo. O gás que a gente mais respira, né? Exatamente. Ele chamou de azoto, que significa sem vida, porque percebeu que esse gás não sustentava a vida. E além de tudo isso, ele ainda deu uma organizada na linguagem da química. Criou um sistema de nomenclatura mais claro e preciso para os elementos. Antes do Lavoisier, a galera usava uns nomes que não faziam sentido, era uma bagunça. Era difícil de entender o que era o que, né? Com certeza. E o Lavoisier, junto com outros químicos, criou um sistema baseado na composição química das substâncias. Então o nome passou a refletir os elementos que compõem cada substância. Que sacada! Facilitou a vida de todo mundo. Imagina só. A ar inflamável virou hidrogênio, que significa gerador de água. Porque ele percebeu que, ao queimar hidrogênio, a gente obtinha água. Exato. Essa mudança foi fundamental para a química moderna. E olha, o Lavoisier não foi só um químico brilhante, ele também se meteu em política e finanças. Essa história a gente vai deixar para o próximo episódio. Porque ela termina de um jeito, digamos, um pouco trágico. A vida do Lavoisier foi uma mistura de genialidade e drama. Mas por hoje a gente fica por aqui. Isso aí, espero que tenham curtido essa primeira parte da nossa imersão no mundo de Lavoisier. E para saber o que aconteceu com ele, fiquem ligados no próximo episódio do Arts Podcast. Ouvir é aprender. Até a próxima. E aí, pessoal? De volta para mais um mergulho na química com Lavoisier. No último episódio, a gente viu como ele revolucionou a área, né? Com a quantificação, derrubando a teoria dos 4 elementos. Mas hoje a gente vai mais fundo. Nos experimentos e nas sacadas que fizeram dele o pai da química moderna. Exatamente. Para entender a mente brilhante do Lavoisier, a gente precisa ir além das fórmulas, né? Entender o contexto, as ideias da época. Os desafios que os cientistas enfrentavam, Imagina só, no século XVIII, a galera ainda acreditava na teoria do flogisto para explicar a combustão. Teoria do flogisto. Que doideira é essa? Como eles explicavam as coisas pegando fogo? Então, a ideia era a seguinte. Toda substância inflamável tinha uma substância misteriosa, o flogisto. Quando o alvo queimava, o flogisto era liberado para o ar. E a substância perdia massa. Isso!
Mas, né, a teoria do flogisto era cheia de furos. Tipo, de onde vinha esse flogisto porque umas coisas queimavam mais que outras? Sei lá, né? Mas na época era a melhor explicação que eles tinham. Aí que entra o Lavoisier, com a sua obsessão por medidas precisas e experimentos controlados. Ele era tipo um detetive da química, né? Caçando pistas para desvendar os mistérios da natureza. Exato. E através dos experimentos ele percebeu que, na real, a substância não perdia massa durante a combustão. Ah, tá. Mas, Ela ganhava massa. sério. E como ele provou isso? Que experimentos ele fez? Ele usava uns equipamentos bem avançados pra época, tipo balanças super precisas, vidros que resistiam ao calor. Queimava substâncias em ambientes controlados, media tudo direitinho. E aí viu que a massa final era maior que a inicial. Isso, derrubando a teoria do flogisto. E mais, ele percebeu que o aumento da massa era por causa da combinação da substância com o oxigênio do ar. Então ele provou que a combustão não era a liberação do flogisto, mas sim a reação com o oxigênio. Exatamente. Desvendou o mistério da combustão e derrubou a teoria do flogisto de vez. Que gênio! Mas e aí, essa descoberta teve impacto em outras áreas? Com certeza, a biologia, por exemplo, ele percebeu que a respiração, essencial para a vida, era muito parecida com a combustão. Peraí, respirar é tipo queimar alguma coisa. De certa forma, sim. O Lavoisier mostrou que na respiração, o nosso corpo queima os alimentos, usando o oxigênio para gerar energia. E libera gás carbônico, tipo uma vela queimando. Exato. Ele foi um dos pioneiros no estudo do metabolismo, usando seus conhecimentos e equipamentos para medir o calor do corpo. Caramba, ele era um visionário. Conectava áreas que pareciam totalmente diferentes. Ele não só observava, ele queria entender o mecanismo por trás das coisas. Fez vários experimentos com animais, medindo o oxigênio consumido, o gás carbônico liberado. Sei. Hoje em dia a ética científica é outra, né? Sim, mas naquela época esses experimentos ajudaram a desvendar muita coisa. E não podemos esquecer da contribuição dele para a linguagem da química. Verdade. A gente falou do episódio anterior, né? Ele ajudou a criar um sistema de nomenclatura mais organizado. Antes era uma bagunça. Os nomes não faziam sentido, dificultava a comunicação entre cientistas. Era tipo um jogo de adivinhação. Total. Aí o Lavoisier e outros químicos criaram um sistema baseado na composição química das substâncias. O nome passou a refletir os elementos. Faz muito mais sentido. E facilitou a vida de todo mundo. O ar inflamável, por exemplo, virou hidrogênio. Que significa gerador de água, né? Isso, porque ele viu que ao queimar hidrogênio, a gente obtinha água. Essa mudança foi fundamental para a química moderna. O Lavoisier revolucionou a química com as descobertas e com a forma como os químicos se comunicavam. Um gênio multifacetado. Mas a história dele teve um final trágico. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio. Vamos mergulhar no lado mais sombrio da vida dele, explorando o envolvimento com a política e as consequências da Revolução Francesa. Fiquem ligados para a última parte da nossa imersão na vida de Lavoisier. E aí, pessoal, de volta para a última parte da nossa saga com Antoine Lavoisier. É isso aí. Nos últimos episódios, a gente viu como ele era um gênio, né? As descobertas, os experimentos, como ele revolucionou a química. Mas como a gente sabe, a vida não é sempre fácil. E com Lavoisier, as coisas acabaram de um jeito meio. Trágico. Não. A gente já falou um pouco sobre o envolvimento dele com a Ferme Generale, né? Ah, sim. A empresa que coletava impostos na França. E naquela época, com a Revolução Francesa a todo vapor. Não era uma boa ideia se ligado a impostos, né? Imagina só, o Lavoisier lá no laboratório, fazendo suas descobertas. E o povo nas ruas, lutando por liberdade, igualdade. Era como água e óleo, né? Total. E a coisa foi ficando cada vez mais tensa. A Bastilha foi tomada, o rei deposto. A França estava um caos. E aí o Lavoisier, por causa da Ferme Generale, acabou sendo visto como inimigo do povo. A Revolução Francesa teve seu lado bom, mas também teve momentos bem sombrios. Com certeza. E o Lavoisier acabou sendo uma vítima dessa violência toda. Em 1894, no auge do terror, ele foi preso, acusado de vários crimes. Tipo, peculato, É muita ironia, né? Um cara que dedicou a vida à ciência, ao progresso. sendo acusado de trair seu próprio país. É de parte o coração, né? Imagina ser arrancado do seu laboratório, da sua pesquisa. E jogado numa prisão. Acusado de coisas que você não fez. E o pior é que, mesmo na prisão, o Lavoisier não desistiu da ciência. Sério? Dizem que ele continuava fazendo experimentos e escrevendo sobre suas descobertas. Que força. Mas a história não teve um final feliz. Em 8 de maio de 1794. Ele foi condenado à guilhotina. Aos 50 anos de idade. Uma perda enorme para a ciência, para a humanidade. É realmente uma história triste. Mas o legado dele continua vivo, né? Sem dúvida. As descobertas, os métodos, a paixão pela ciência. Inspiram cientistas até hoje. E a história do Lavoisier também nos ensina uma lição importante. A gente precisa valorizar a ciência. Lutar por um mundo onde o conhecimento e a razão sejam mais importantes que a ignorância. Verdade. Usar a ciência para construir um futuro melhor. Mais justo, igualitário, sustentável. Um futuro onde tragédias como a do Lavoisier nunca mais aconteçam. É isso aí. E essa foi a nossa imersão na vida e obra do Antoine Lavoisier. O pai da química moderna.
Esperamos que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo Que tenham se inspirado na genialidade do Lavoisier. e aprendido com a história dele. E que a chama da curiosidade científica continue acesa em vocês. Para não perder os próximos episódios do Esse Podcast, ouvir é aprender. Se inscrevam no nosso canal. A gente se encontra na semana que vem. Com mais um mergulho, um novo tema. Até lá.